Ora, pessoal, quais são 7 causas de sonolência excessiva diurno? Tem me perguntado por que tem tanto sono durante o dia, né? Assiste TV, começa a dormir. Vai no cinema, começa a dormir. Dirigindo um tempo mais alguma, né? Uma hora e começa a ter sono, né? E às vezes sono é muito difícil de controlar. Na sala de aula começa a dormir. Então, depois do almoço começa a ter sono. E tem gente que tem sono, não pode dormir, né? Ser motorista de caminhão, de ônibus, não pode ter sono. Então, por que aconteceu isso? Por que você tem excesso de sono, né? E tem pessoas que falam que já dormiu bastante, mas continua tendo sono. Sonolência durante o dia pode ser muito grave, pode ser doenças. Então, quais são 7 situações? São 7 tipos de situações, pode ser 7 tipos de doenças que você precisa verificar com o seu médico. Faça o exame necessário para investigar, não porque, eu estou com sono, vou tomar café. Isso não é uma solução, ok? Então, primeiro, pode pensar, pode ser por causa da depressão. Então, quem está deprimido pode estar faltando serotonina, né? E quando falta serotonina, também falta melatonina, porque tem uma conversão entre a serotonina e a melatonina. Então, pode atrapalhar sono à noite. Então, isso... E também, quando você está deprimido, tudo parece a cinza, tudo para baixo, né? Isso, por falta de interesse, falta de motivação também, pode causar a sonolência nas situações como sala de aula, audiência, reuniões. Isso também pode causar sono, porque está faltando muita motivação, né? Parece nada sem graça. Então, precisa tratar, cuidar nessa parte, ok? O segundo pode ser medicação. Tem muitos medicamentos que causam sono, provavelmente remédio para dormir, por exemplo, né? Rivotril. Você tem que via pula, se esse remédio, a meia-vida tem mais 24 horas, mais 12 horas. Meia-vida é a meia-idade concentração no seu sangue, né? Vamos supor, um remédio meia-vida de 6 horas, quer dizer, chegou 6 horas, a concentração desse remédio no seu sangue chega na metade. Então, totalmente, na tempo inteira, seria 12 horas ainda, né? Imagina que você toma um remédio para dormir, ele tem meia-vida de 60 horas, e você toma todos os dias. Então, pode ter acumulado desse remédio no seu sangue, não é? Cada dia tem 24 horas. Cada 24 horas você toma uma dosagem. Só que a meia-vida já passou 60 horas. Né? É muito tempo, gente. Mais 4 ou 5 dias você não consegue excluir nesse remédio. Então, você precisa ler a bula, ver se você está tomando em excesso, né? O remédio antialérgico também pode causar sono. Remédio para dor também pode causar sono durante o dia. Então, você lê se são efeitos colaterais do próprio medicamento, né? Terceiro que a gente pode suspeitar pode ser hipotiroidismo, né? Você não sabe, para consultar médico, faz exame, verifica. Quando o hormônio de tiroide começa a baixa a produção, todo o metabolismo fica lento, né? Então você pode ter sonolência durante o dia, simplesmente porque hipotiroidismo, parece que tudo fica mais lento, né? Tudo fica mais devagar. Você também pode engordar por causa disso, né? Esse é o terceiro que a gente pode suspeitar, né? O quarto chama narcolepsia. Narcolepsia é excessivo de sono incontrolável. Esse é por causa do cérebro. Tá faltando um hormônio chama hipocretina. Essa hipocretina, quando falta, você tem um sono incontrolável. É muito mais sério. Além disso, você pode ter alucinações, né? Pode ter paralisia no sono, quando você está dormindo, quando você acordou e não consegue mexer o corpo, né? Tem muita gente que chega no hotel, chega na viagem, fala que quando dormir não consegue mexer, fala que tem fantasma segurando. Pode ser simplesmente narcolepsia, né? É um sistema neurológico que você está falando desse hormônio hipocretina e que de repente você pode se mexer. E também pode acontecer a cataplexia, que a perca de força muscular repentina. Tudo isso você sente, pode consultar seu neurologista, né? Se é neurologista clínica, para verificar se você está com narcolepsia, ok? Isso é mais sério. O quinto que a gente pode suspeitar, você pode estar com apneia de sono. Apneia que você está dormindo, mas dormir mal, né? A roncar, por exemplo, né? Então,
o fluxo de oxigênio entra menos. Então, existe um tratamento CPAP, né? Tem uns calmantes naturais para você ajudar a mudar estilo de vida, para melhorar nessa parte, né? Eu tenho um vídeo que ensina a pessoa precisa alongar a língua, né? Fazer alongamento de língua 20 vezes antes de dormir, pode relaxar dessa região, né? Quando você pode testar também, se você colocar a língua para cima na céu da boca, né? Se você tampa com facilidade, né? Provavelmente você tem apneia do sono ou você está rongando. Então isso precisa verificar, porque falta oxigênio no cérebro. Então durante o dia, mesmo se dormiu bastante, mas durante o dia você precisa de repente com sono também, ok? Porque qualidade de sono dá ruim, né? O sexto, que é déficit de sono. Déficit de sono, como você sabe, você está fazendo faculdade, levanta cedo, à noite tem que estudar, ou então durante o dia trabalhar. Se seu sono é 6 horas por dia, é razoável para você, se você começa a dormir 5, então está faltando 1 hora de sono, né? Se acontecer isso durante o dia, você tem sonolência, porque você está com déficit mesmo, né? Porque eu madruguei sábado, foi na festa sem dormir. Quando você vai na festa sem dormir, outro dia você tem que dormir mais para compensar. Cada semana, você pode tirar atraso do sono, né? Vamos supor, domingo dormir mais, o cérebro lembra como o sono que você volta durante a semana, né? Então, para não ter essa deficiência de sono realmente, você precisa cuidar, ver se você está dormindo o suficiente, ok? Sétimo, que é mais perigoso, eu acho, pode ter a ver com problema de AVC. A sonolência, junto com dor de cabeça forte, pode indicar uma previsão de AVC isquêmica, né? A circulação começa a diminuir. A pessoa começa a perder memória, você tem sonolência durante o dia, não lembra certas coisas. Então, nessa situação, precisa examinar também a neurologista, precisa ver se a circulação do seu cérebro está em ordem, está em dia, né? Principalmente quem tem muitas varices, pode suspeitar, né? Consumir muito açúcar, diabetes, obesidade. Isso também pode contribuir nessa circulação, que se o sangue está muito grosso, isso pode oferecer menos oxigênio no seu cérebro e durante o dia era para ser vigília e você começa a sentir sono, né? Porque por falta de circulação, não é que você está com sono, que você está quase desligando o seu cérebro, né? Desmaiando parcialmente. Então, sabendo disso, para se avisar de que se você está com sonolência e excesso durante o dia, pode ser problema muito sério. Não pode ignorar, precisa investigar, ok? Obrigado.